Veja no ICL Notícias, segunda edição. Bolsonaro covardão. Mas também porque o presidente é um covardão. Lula diz que ex-presidente queria dar golpe, mas ficou chorando em casa. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Queda de popularidade. Presidente cobra que ministros entreguem mais e viajem pelo Brasil. A gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. Nas mãos de Gonê. PF avalia que depoimentos de militares fecham a trama do golpe e só falta a PGR denunciar. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar, estamos ao vivo, estamos ao vivaço, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também no canal Com Brasil, rede de televisão pública e comunitária disponível em todas as operadoras de satélite. Hoje é segunda-feira, gente, 18 de março de 2024. Segunda-feira é dia de... Boa noite, Chico. Coragem, Gabi, que hoje é segunda-feira. E nesse país é preciso que a gente tenha muita coragem para a gente não parar na luta pela defesa da democracia, que eu considero segue correndo risco. Porque, como dizia o dramaturgo Bertolt Brecht, alemão, né, a cadela do fascismo está sempre no cio. A qualquer hora pode voltar tudo. Temos que ficar muito atentos. Exatamente, até porque o perigo continua rondando. Solta, né? É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Exatamente. E a gente vai falar também, outro assunto que muito nos preocupa aqui também, né, Chico, é violência contra a mulher. E um caso especificamente que envolve um parlamentar, né, um delegado. Pois é, vamos falar dessa história aqui. Né? Ontem ele foi notícia, ele apareceu no Fantástico, né? Não fez 3 gols, não, e nem ganhou música, né? É a história desse cara aqui, ó. Vamos lá. Esse cara aqui, cidadão de bem, defensor dos valores de Deus, pátria e família. Esse cara aqui é um parlamentar. Parlamentar vem de parlare, né, no italiano, ou parler em francês, falar. Os argumentos dele estão na mão, não na cabeça. Na cabeça sai tiro, porrada e bomba. Delegado da Polícia Civil de São Paulo, delegado da Cunha, foi eleito em 2022, deputado federal, com 180 mil votos. Ele que é do Partido Progressista, cidadão progressista. Bom, vamos contar algumas historiazinhas desse cidadão, do nosso deputado, para você ver o que é um parlamentar hoje no Brasil. Né? Já devia ter sido cassado, na minha opinião. Aliás, acho que caminha para isso. Se existir ética naquela comissão de ética de Brasília. Né? Depende do senhor Arthur Lira e dos demais membros na comissão. Esse cara gravava vídeos para redes sociais dele, para botar no YouTube, vídeos de participação dele em operações policiais, quando ele era delegado, nas quais ele dizia que tinha participação ativa. Mas depois teve que confessar publicamente que um desses vídeos foi encenação, porque ele tinha acabado já um sequestro de um cidadão em São Paulo, na comunidade de Inhocumné. Então ele, com a sua equipe de falsos policiais, que eram falsos policiais, botou o cidadão de novo no cativeiro e ele fez o resgate. Ele teve que admitir isso. Usava a Polícia Civil de São Paulo, né, para gravar os seus vídeos. A sua equipe de gravação, segundo estimativas feitas na época, custava R$14 mil por mês, mas ele ganhava 10 mil na polícia, 10.470.
Agora, ganhava também monetização do YouTube, porque os seus vídeos bombavam, né? Bom, isso chama-se crime de peculato, usar a coisa pública para interesse privado, né? E botava lá nas suas redes. Estas e outras gravações foram feitas pelo deputado delegado da Cunha, esta praga que infesta o país. É deputado delegado, deputado coronel, deputado capitão, deputado não sei o quê, não é? Pessoal da bancada da bala, pessoal das armas, né? Ele tinha uma companheira chamada Camila Rezende e ele já a ameaçou de morte. Um dia disse para ela: olha bem no meu olho, se você pedir para falar baixo mais uma vez, eu vou dar um tiro no meio da tua testa. Houve um processo, né, de 11 de setembro de 2014, que relata que no bairro Aparecida, em Santos, moradores o viram agredir a Camila, a ex-mulher, advogada, no meio da rua, e ele chegou a disparar arma de fogo e berrava: vagabunda, puta, prostituta, entra no carro porque eu vou te matar. Portava uma pistola 9mm, que no meio da confusão ele disparou. Mas batia, dava muitos socos na Camila, que não reagia. Isso, inclusive, foi presenciado pela filha dela, que estava junto. Betina, né, o nome dela? Não, estou falando da Camila. Vou chegar na Betina. Ah! Ele é useiro e vezeiro nesse tipo de comportamento. Uhum. Calma aí. A Betina, que ontem virou notícia no Fantástico, porque a Betina gravou uma dessas agressões do nosso cidadão de bem, homem de Deus, da pátria e da família. Então, vamos ver aqui. Eu estou falando do caso primeiro da Camila, né? Depois disso, teve problemas com probidade administrativa, quando era delegado da polícia, 6 processos na Corregedoria de Polícia de São Paulo, e essa é, então, a Betina. Né? Sempre tem um histórico, né? Hein? É sempre um histórico, impressionante. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar suposta lavagem de dinheiro praticada pelo então delegado Carlos Alberto da Cunha, em tentativa do policial de ocultar uma receita de quase R$500 mil pagos a ele por empresário do ramo de sucatas. De sucatas, sabe o que é ramo de sucatas? Sucatas são aquelas oficinas que muitas vezes vendem carros desmanchados, produto de roubos. A polícia investigou se da Cunha estaria utilizando de pessoas ligadas a ele, como a própria ex-mulher Camila, de quem eu falei há pouco, né? Bom, vamos passando. Tem esse caso aqui de Aparecida, vou te dar um tiro no meio da testa, e o boletim de ocorrência da polícia diz: por volta das 5 horas da madrugada, o autor esteve em frente à casa da mãe de Camila e aos gritos pedia para que ela saísse para conversar com ele. Telefonou inúmeras vezes para o celular da vítima, mandou mensagens, áudios ameaçando, dizendo que ela tinha que sumir porque ele iria matá-la. Né? Ela foi agredida no meio da rua, né? Como a gente relatou aqui, com palavrões, e entra no carro que eu vou te matar. Bom, essa é a história dele com a Camila. Agora vamos à Betina. Né? A Betina gravou uma dessas agressões, porque estava cansada de sofrer agressão, tinha medo dele. Ele é um cara de 46 anos, o machão, né? Cidadão de bem. Aí está com a Betina, que tem 28 anos. Betina Gruziek, ela relatou e mostrou no vídeo, não mostra, mas você ouve o barulho, que ele bateu a cabeça dela na parede, sufocou-a e disse: eu vou matá-la. Uma dessas agressões, portanto, foi gravada. Eu vou te matar. Eu vou encher a tua cara de tiro. Putinha, você não serve para nada, você é um lixo. Muito bem. O advogado Eugênio Malavasi, que defende o deputado delegado da Cunha, disse o seguinte: ora, eu quero ver a autenticidade dessa fala, porque isso foi dentro de um contexto de cólera, dentro de um contexto de briga.
Nós somos homens. Aí ele se deu conta que estava falando asneira, devia falar nós somos machos, né? Aí ele falou, não, nós somos homens. Quer dizer, somos seres humanos, isso acontece com todo mundo. Bom, em geral, os assassinos de mulheres avisam antes. Eu vou te matar, eu vou te matar. Essa costuma ser a história. Agora, este cara aqui, ele é filho de quê? Ele é filho da internet, mas, sobretudo, ele é cria de Jair Bolsonaro. Ele é cria do bolsonarismo, que se espalhou pelas redes, com esses lemas: Deus, pátria, família, tiro, porrada e bomba. Olha aqui ele com Eduardo Bolsonaro, quando fazia sua campanha. Tem ele também com o mais novo herói bolsonarista de São Paulo, que ontem completou 48 mortos a sua polícia fez em comunidades da Baixada Santista. Cadê? Tem ele aqui com o governador Tarcísio Freitas, né? O sangue que cobre esses dois ainda não aparece nas fotos, né? Mas eu digo que ele é cria de Jair Bolsonaro, né, porque é esta mentalidade de gritar, misógina, cretina, né, que se espalhou, e de ódio, que se espalhou pelo país. Quando eu comecei no jornalismo, você tinha aqui e acolá casos de agressão, mas você não tinha essa sequência e esse apoio. E este cara, esse energúmeno, teve 180 mil votos em São Paulo em 2022. Quer dizer, a história é muito séria, porque 180 mil cidadãos paulistanos ou paulistas foram lá e depositaram voto nesta criatura. Dos mais votados do Estado, dos mais votados do país, 180 mil votos, Gabi, é muito voto que esse cara recebeu. E agora, a história dele aparece desse jeito. O advogado diz que é dentro de um contexto. É sim, seu advogado. É dentro do contexto da cultura de ódio que Bolsonaro trouxe para o país, fez emergir, e da ignorância, da idiotice geral das pessoas que defendem comportamentos bolsonaristas como este. 180 mil votos. Alguma coisa vai muito mal na sociedade brasileira. Isso não pode ser normalizado. O PSOL, partido, vai entrar com um pedido de cassação do mandato desse cara. Vamos ver se isso vai andar, né? Vamos ver. Deputado Arthur Lira, o senhor é presidente da Câmara, o senhor vai fazer isso andar? Vai trabalhar para que a gente comece a purificar um pouco o poder legislativo? Porque ele é só um, há outros, há outros. Aliás, Arthur Lira também foi acusado pela ex-mulher, aqui, de se comportar assim. Nós vimos o depoimento dela aqui, a mulher de Arthur Lira. O senhor vai ser condescendente com o parceiro, o parça da Cunha? Vamos ver. Está aí, a esposa dele contando que foi agredida dentro de casa. Assim como a Betina. Mas tem que conferir muito, né? É um contexto, tudo foi dentro de um contexto de briga, de conflito. Sabe, nós homens somos assim. É importantíssimo, inclusive, Chico, enquanto você estava falando, justamente tinha gente aqui no chat lembrando da agressão que foi denunciada aqui pela Juliane Lins, né? Que disse ter sido agredida pelo Arthur Lira hoje, presidente da Câmara dos Deputados. Desta entrevista que a gente exibiu aqui, o senhor Arthur Lira está processando o ICL, né? Bem lembrado. Inclusive, e é isso, o da Cunha, ele estava numa relação ali de 3 anos já com a Betina. É, mas antes teve a Camila. Sim. Né? Você vê. Mas é que o histórico é assim, né? Ou você vê aquele... há também até um podcast do UOL falando a respeito do Thiago Brenan, né? Que teve, antes da agressão da academia ser denunciada pela imprensa, outras aconteceram que, enfim, vieram à tona só depois. Normalmente é assim, né? O agressor, ele já tem um histórico, mas ele não se apresenta assim de cara, né? Começa com uma relação abusiva, com uma palavra, e depois a coisa vai escalando. Então é importante. Dizer o seguinte,
Não que sejam todos assim. Mas a gente precisa abrir muito o olho com esses caras que foram eleitos com o nome de delegado fulano, capitão cicrano. Fiquem de olho, são de bancada da bala, costumam ser violentos. Né? Nem todos estão cometendo crime, claro que não. Né? Mas é bom ficar de olho nessa bancada da bala, né? Nesses covardões que usam títulos de autoridades da área de segurança para fazer mal a outros. Inclusive, as agressões, né, os vídeos, assim, as gravações são muito impactantes, são horrorosas. Tem frases dele falando, desmaia aí, enquanto batia a cabeça dela na parede. São, assim, coisa realmente inacreditável, assim. Vou te matar aqui. Vou encher a tua cara de bala. E por aí vai, né? Não, por aí mas vai. sabe, o delegado disse assim, isso não tem nada embrionariamente, a palavra que o advogado usou, isso não tem nada a ver com o mandato parlamentar. Não tem, né? Tem a ver com os eleitores que botaram ele lá. Exato. Aqui o Lourenço, inclusive, questiona por que a Polícia Civil permitiu que eles se transformassem em influencer. Também é uma pergunta que tem que ser respondida, né? Porque a polícia diz que não havia autorização para que fossem feitos esses vídeos. Fato é que ele estava fazendo, postando no YouTube para todo mundo ver, né? Divulgando, inclusive. Então, é preciso que essa resposta realmente seja dada à sociedade, de forma geral. Vamos falar também, seguir aqui falando de política, né, Chico? Olhar para o nosso nacional também. Falar do presidente Lula, que teve sua primeira reunião ministerial do ano, né? Aconteceu hoje e o presidente Lula cobrou que a equipe entregue muito mais. A cobrança vem depois das pesquisas de aprovação do governo Lula. Nessa reunião com os ministros, o presidente ressaltou o que foi feito de bom até aqui, mas ele reconheceu que ainda falta muito. Essas foram as palavras, o que foi tratado ali com o presidente Lula. A gente, inclusive, separou um trecho dessa fala. Vamos assistir aqui. A gente vai ter a fala? Vamos. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Então, nós temos compromissos para fazer as coisas bem feitas e fazer no tempo certo. E todos nós sabemos que, para quem perde a eleição, 4 anos demora muito. Mas para quem ganha 4 anos, passa muito. Nós já gastamos 1 ano e 3 meses do nosso mandato. E vocês percebem quão pouco nós fizemos e, ao mesmo tempo, quão muito nós fizemos. Muito bem, vamos chamar Leandro Demore aqui para a nossa roda, nossa mesa redonda. Boa noite, querido. Como é que você viu aí essa fala do Lula? Ele foi bem direto ali, né, nessa reunião ministerial. Boa noite, meus amados, tudo bem? Boa noite, comunidade. Ele foi muito direto, como o Lula tem sido, inclusive, antes da eleição e depois quando ganhou a eleição também. Vamos lembrar o discurso do Lula, ele falou que quem ganhou essa eleição não fui eu nem o PT, essa eleição foi ganha por uma série de pessoas, por um grupo de cidadãos que se reuniram, uma frente ampla. O Lula tem reportado isso há um bom tempo. Já as próprias falhas de comunicação que a gente fala, né, o governo está com uma dificuldade imensa em fazer com que as boas notícias cheguem. Só tem boa notícia no governo federal? Não. Claro que não tem só boa notícia. Mas mesmo as boas não estão chegando. A gente viu a notícia ontem de que o PIB pode ter um leve ajuste para cima. É muito engraçado, né, Gabi? Você trabalhando no mercado financeiro é o trabalho mais fácil do mundo, né? Você pode errar e ir consertando o erro a cada 2 meses, né? É incrível isso, né? O PIB vai crescer 0,8, aí daqui 3 meses você fala, vai crescer 1,1, aí daqui 3 meses você fala, vai crescer 1,5. Aí quando chega no final, você chega muito próximo do crescimento. Até a minha avózinha, que já morreu, podia acertar essas previsões, né? Mas o dado importante, Gabi, é que o PIB, a expectativa de crescimento do PIB, por exemplo, ela está crescendo por vários fatores, mas 2 fatores são bem importantes e eles têm a ver diretamente com o que o governo federal está fazendo. Um é o Desenrola, o programa de refinanciamento de dívidas, porque ele fez com que, rapidamente, o Desenrola começou esse ano, tá, Gabi? Rapidamente, o endividamento médio das famílias caíssem. E isso faz com que as famílias abram espaço para gastar mais. E isso pode fazer o PIB crescer. Então, isso é um grande fator
de crescimento. O outro é o pagamento aí dos precatórios, porque os precatórios foram pagos, é um dinheiro despejado na economia. Tem ainda um outro, antecipação do 13º, por exemplo, e FGTS, de pessoas, de pensionistas, por exemplo, que vai ser pago agora em maio, né? Então já há uma expectativa que isso jogue o PIB mais para cima. Ora, como essas coisas não estão chegando nas pessoas? Primeiro, é uma grande dificuldade em fazer chegar. O governo se comunica mal, isso não é novidade para ninguém. Segundo ponto, Gabi, o governo ele é vítima de uma máquina de moer reputações, uma máquina de fake news que ela não foi desligada com o fim da eleição do Bolsonaro. Pelo contrário, ela segue a mil. Não à toa, o Lula está, ele pessoalmente e alguns emissários, tentando convencer o STF, a gente já trouxe essa informação na semana passada, tentando convencer o STF esse ano, sob algum receio também de que o Barroso não tope isso, não tope conversar sobre isso, porque quer julgar esses casos. O caso da diferença entre usuário e traficante de maconha no STF e o caso do aborto no STF também. O governo espera que esses temas não sejam falados esse ano no STF, porque sabe que as pessoas confundem, elas acham que é o governo que está fazendo isso e a máquina de fake news, Gabi, assim que o STF terminar a votação, por exemplo, em relação à maconha, vai espalhar para o Brasil inteiro que o Lula liberou o tráfico. A gente sabe como é isso. Isso tem um impacto muito forte. Então o Lula está tentando fazer com que essa comunicação chegue. Não é fácil, não tem só acertos no governo também. E vou citar dois principais, que são... A gente depois vai rodar o vídeo do que ele chamou o Bolsonaro de covardão, né? Eu vou deixar a gente vai falar sobre isso depois, eu vou deixar isso para depois, tá? Mas as duas principais questões são o seguinte, Gabi. Nas pesquisas que saíram 3 pesquisas importantes no último mês, e uma pesquisa já tinha antecipado isso, eu vou repetir pela 1000ª vez, é a Paraná Pesquisa. Não gosta do Paraná Pesquisa, tudo bem, joga fora, usa as outras, mas a Paraná Pesquisa deu muito antes dessas outras todas, Quest, PEC e Atlas, muito antes o cenário que nós estamos vendo hoje. Quais são as duas principais preocupações do brasileiro hoje? De longe, Gabi, de longe, segurança pública e corrupção. Então você tem agentes externos que ajudam a piorar a situação do governo. Duas delas, muito rapidamente. Primeiro, o Flávio Dino ter saído do Ministério da Justiça e o Capelli, que era o seu sub ali, o seu 2 ter saído também, foi ruim para o governo. Porque eles vinham se comunicando com a população com busca e apreensão de droga, de lavagem de dinheiro de traficante, o aplicativo celular seguro, que é o maior medo das pessoas hoje, da pessoa comum, é ter o celular roubado. Então o governo perdeu um ativo político quando o Flávio Dino saiu dali e quando o Capelli saiu, que poderia ter ficado no Ministério do Lewandowski e não ficou. Onde está o Ministério da Justiça e Segurança Pública hoje na boca das pessoas? Desapareceu. É um outro perfil do Lewandowski. Isso é sim um problema, né, para o governo. E aí há outras questões paralelas que vão batendo ali, como essa pauta do STF, é uma pauta do STF, mas ela pode respingar no governo, e o governo de fato tem uma preocupação muito grande em chegar nas pessoas em relação a essa comunicação. Não sei como esse nó vai ser desatado, mas o Lula pelo menos está atento, está conversando, está tentando e está falando muito diretamente. Às vezes a gente fala aqui e a gente é criticado pela nossa comunidade, aí vem o Lula e fala 20 vezes pior do que a gente, né? Então é bom saber que o governo está de olho nisso, porque é sim muito importante, ainda mais esse ano que é um ano eleitoral, Gabi. Essa questão do Capelli é muito séria, porque Tamandino foi para o Supremo, mas pegaram o Capelli, que era um ativo importante, é um cara operacional, é um cara que fala a língua das pessoas, né? E botaram na burocracia do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, né? Isso. Então botar lá na burocracia, deixa o Capelli lá. O Capelli submergiu, pode fazer né, Chico? Submergiu lá, ele está lá com o Alckmin, né? Que é um ministério que não brilha também, né? O Alckmin vira meme na esquerda, camarada Alckmin, tá, mas na prática, assim, não chega, né, gente? Quem são, a gente falou sobre isso na semana passada, quem são os ministros que as pessoas lembram do governo Lula hoje? Se você perguntar 3, talvez não saia 3. E se você perguntar do Bolsonaro, a pessoa vai falar Damares, Heleno, Tarcísio, Weintraub, vem todo mundo à cabeça, né? E aí, Chico, um ponto de atenção, nós já... Quem assiste o N2 aqui tá 1 semana e meia, 2 semanas no futuro, né, Gabi? Então eu vou falar de novo o que a gente já falou 1 semana atrás. Nós antecipamos movimentos nas pesquisas aqui no N2. E eu vou antecipar mais um, tá? Tem pesquisas rodando nos partidos, pesquisas internas dos partidos, não as que a gente tem acesso. Partido, gente, por mais que você não acredite em pesquisa, partido não compra pesquisa para se iludir. Partido compra pesquisa para estar informado, senão eles não gastariam dinheiro, pesquisa custa caro. Então,
há pesquisas internas dos partidos rodando, Chico e Gabi. E eu já estou sabendo, tá? Vamos esperar consolidar. Talvez eles não publiquem as pesquisas que foram rodadas na semana passada, mas podem esperar ainda mais uma semana, duas, porque acreditam que a coisa ainda possa piorar para o Lula e melhorar para o Bolsonaro. É possível que a gente veja nas próximas semanas a primeira pesquisa de 2024. Se as eleições fossem hoje, você votaria em quem? E dessas pesquisas que eu estou sabendo, o Bolsonaro pela primeira vez passa a intenção de volta contra o Lula. Tá? Estou trazendo aqui uma informação em primeira mão. De novo, são pesquisas internas. Essa pesquisa não será divulgada. O partido que comprou essa pesquisa, do Instituto, que eu sei que instituto é, que partido é, obviamente, ele não deve soltar essa pesquisa agora, porque é um partido centrão, meio oposição, aquela coisa toda, e tem uma expectativa de que o cenário piore ainda mais para o Lula. Então, se a gente for esperar mais um tempo, a gente pode ver pesquisas rodando pela praça mostrando que hoje as pessoas votariam mais no Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, do que se fosse no Lula. Isso é, no momento, agora, muito sério, Chico. Vai permanecer assim nos próximos 2, 3, 4 meses? A gente não sabe do futuro. Pode ser que o processo contra o Bolsonaro ande, aquela coisa toda, não sabemos. E atenção, outro dado importante. A quantidade de pessoas que acha que A, o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro. B, os bagrinhos que estão presos lá em Brasília, da invasão do 8 de janeiro, deveriam estar presos. Segundo essa pesquisa rodada também, diminuiu. As pessoas estão achando menos que o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro e estão achando cada vez mais que as pessoas que estão presas em Brasília deveriam ser soltas ou que as penas foram exageradas. Então, atenção a esses movimentos. É importante que o Lula não está vivendo numa realidade paralela, dissociado do que está rolando, porque o momento é esse. Esse é o momento do governo. Inclusive, aqui só para não deixar passar batida, na semana passada até o presidente Lula, ele se reuniu com o marqueteiro de campanha dele, né, o Sidônio Palmeira, que é super experiente e já acompanha o presidente Lula há algum tempo, justamente para tentar reverter, e precisava de alguém mais experiente ali na comunicação para lidar com todas essas questões e todas as pesquisas que a gente está conversando aqui. Agora, essa reunião, ela deixou, com certeza, toda a atenção voltada para esse evento, né? E aí o presidente Lula aproveitou isso também para dizer que hoje já se sabe que a democracia correu um grande risco no Brasil, né? Sexta-feira, lembrando, a gente teve a queda no sigilo de 27 depoimentos no entorno ali de quem estava tramando o golpe do 8 de janeiro. Aí, falando dos depoimentos de militares, né, tornados públicos, o Lula disse que o Bolsonaro se acovardou e que agora não restam dúvidas que o ex-presidente tentou dar um golpe. Inclusive, a gente tem a fala do presidente Lula sobre isso também. Vamos assistir. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Então, e aí essa fala ficou circulando muito, né, gente? Chamar de covardão, tudo. Agora, eu não sei até que ponto isso é positivo ou negativo para o Lula, né? Isso interessa mais a base do Lula, isso interessa mais a Bolsonaro? Fica aqui. Eu queria ouvir, na verdade, o Demore sobre isso, porque é uma questão, assim, o Lula está apostando na polarização para continuar mobilizando a base. Qual que é a estratégia aí, Demore? Gabi, polarização é da política, né? Eu sou muito contra o uso dessa palavra como se fosse o fim do mundo, né? A política é polarização.
não existisse polarização, a gente colocava um assistente que a gente comprar na Amazon, lá do Jeff Bezos, governar o país, e ia todo mundo à praia, né, gente? Polarização é quando as pessoas divergem e tem uma questão que precisam resolver. A polarização, ela não é por natureza ruim ou boa, ela é ruim ou boa conforme o modelo que você usa para navegar. Para o Bolsonaro, a polarização, essa chamada polarização, é maravilhosa para o Bolsonaro. O Bolsonaro se nutre dela, ele vive disso, ele precisa, é uma necessidade. O Bolsonaro, a extrema-direita, eles precisam o tempo todo criar inimigos que sejam imaginários. Na semana passada a gente falou também aqui no N1 da criação dos inimigos da esquerda, que eles não existiam. Na direita, quando você fosse bater em alguém, Chico, você tinha o Ustra, você tinha o Major Curió, você tinha o Médici. Na esquerda, quem que eram os fascínoras da esquerda no Brasil? Não existia. Então os caras criaram ideias absurdas em cima do Paulo Freire, em cima da Marielle Franco. Eles precisavam desse antagonismo direto, desses inimigos públicos. Era uma necessidade. Para o PT, a polarização tem sido boa às vezes, ruim às vezes. Foi boa na campanha, foi uma campanha anti-Bolsonaro, a campanha do Lula também, não podemos negar. Agora, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, discurso do Lula, perfeito, a gente passou muito próximo do golpe. Perfeito, vários generais ali que eram importantes não aderiram. O Lula não entrou no mérito do porquê eles não aderiram. Eles não aderiram porque não tinha estrada, porque não tinha apoio externo. Como o Chico bem lembra, não tinha apoio dos Estados Unidos. Isso que foi dito publicamente. Eles não aderiram por conveniência e não por convicção. Isso é a primeira questão. Agora, o discurso do Lula faz parte de tudo isso que a gente estava falando antes, de você tentar deixar o Bolsonaro como um problema de polícia, os generais golpistas como um problema de polícia. Agora, sinceramente, Gabi, vamos voltar para as pesquisas? Qual era a única tela positiva para o Lula na pesquisa Atlas? Eu vou repetir, todas eram negativas. O governo Lula, em relação ao governo Lula, perdeu pontos em todas as telas. Nas mulheres, nos homens, não sei o quê, na segurança pública, não sei o quê. Qual era a única tela positiva? As pessoas consideram o governo Lula melhor que o governo Bolsonaro em todas as áreas. Então é preciso se pensar se neste momento Lula precisa gastar cartucho com o Bolsonaro. Porque as pessoas já entendem que ele é melhor que o Bolsonaro. Isso a pesquisa mostrou. Quando se pergunta, você está satisfeito com o governo Lula? A maioria fala não. Mas o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro? Sim. Na educação? Sim. Na segurança? Sim. Na saúde? Sim. Nos direitos humanos? Sim. É tudo sim, Gabi. É tudo barra verde. Então, o Lula precisa continuar falando no Bolsonaro. Eu acho que o Lula deveria deixar o Bolsonaro para um problema de polícia e tentar tratar dessa comunicação para chegar nas pessoas o que está acontecendo dentro do seu próprio governo. Mas aí, né, Chico, eu não sou conselheiro político do presidente Lula. Eu sou apenas um vão comentador de notícias aqui nesse nosso ICL maravilhoso. É o que somos, né? Agora, eu discordo um pouco da questão de polarização. Você pode falar de polarização até entre duas pessoas, mas aí não. Porque um lado, Lula, se move dentro do campo democrático. O outro lado não há polarização porque não está no campo democrático. O outro lado está no campo do golpe, da farsa, da truculência, das armas. Esse está no lado da palavra, o outro lado é da bala. E isso faz uma danada de uma diferença, né? Eu apoio o governo Lula, eu defendo o governo Lula porque eu defendo a democracia. O outro lado não quer a democracia, o outro lado quer golpe. Nós sabemos disso. Agora, está claro, o Lula hoje chegou a falar de novo disso, está claro pelos depoimentos que já foram prestados, está claro que a gente sabia que ele estava preparando um golpe, que ele ia dar um golpe, não deu golpe, que é covardão ou mais não sei o quê. Bom, não importa. Importa que ele não pode, a meu juízo, né, ele não pode continuar fazendo campanha golpista nas ruas de São Paulo, está programado agora para o Rio de Janeiro, sei que para julho e Joinville, já tem uma série de programações. É preciso que a Procuradoria-Geral da República, doutor Gonet, se debruce sobre isso, peça rapidamente o indiciamento, que sabe que ele estava cometendo crimes, né, e que alguém mande parar, fala, ó, pregação e golpista o senhor não vai fazer mais aqui no Brasil. Ou as instituições param Bolsonaro e sua pregação golpista,
ou Bolsonaro, com seus seguidores golpistas, destrói as instituições. É em nome da democracia que tem que dar um basta nisso. Não pode pegar esse pastor mequetrefe aí do Malafaia, Malavéia, Malacheia, sei lá o que é, né? Pegar esse pastor e sair pregando golpe, disfarçado de pregação bíblica. Não pode continuar isso, porque essas pessoas são iludidas, essas pessoas que estão na praça estão fanatizadas, essas pessoas acham que são evangélicas, mas não sabem o que é evangelho, né? E o risco para a democracia do país é grande. Polarização teríamos, né, se fosse Lula de um lado e um cara de direita, de centro-direita do outro. Não é o caso. Chico, sabe o que eu faria se fosse o Lula hoje, ouvindo a sua fala? O Lula lançou, por exemplo, no ano passado, o maior plano safra, um dos maiores planos safra da história do Brasil. Este ano, a agricultura brasileira, e vamos falar claramente aqui, os grandes plantadores, mais do que todos, vão precisar ainda mais do governo porque foi uma colheita péssima no Centro-Oeste, por conta das chuvas. Péssima. O sul do Brasil salvou um pouco, mas nos últimos anos tinha sido muito ruim para o sul, e a produtividade do sul do Brasil, que é conhecido como grande local agrícola do Brasil, tá, já há décadas não é mais nem sombra do que é a produtividade de soja, por exemplo, da Centro-Oeste. O Centro-Oeste é hoje o grande celeiro do Brasil em termos de soja. O Lula, ele deveria fazer uma marcação cerrada nesses grupos que hoje estão bolsonarizados. Eu vou dar um exemplo, Chico. Pega a agenda do Bolsonaro, os lugares onde ele pretende ir, a gente não enxerga essas coisas. E eu acho que o governo não está enxergando também. O Bolsonaro, na semana retrasada, ele estava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, desceu no aeroporto de Passo Fundo, foi até Não Me Toque, uma cidade do Rio Grande do Sul, onde acontece a maior feira agrícola do sul do país, uma das maiores do Brasil. Tá toda a elite do agro lá de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tá todo mundo lá. Os grandes plantadores, os milionários, os bilionários. Por que é que o Lula não está indo nestes lugares? Ele tem notícia boa para dar, ele tem plano safra para dar, ele está recuperando, esse governo está recuperando a cadeia do leite que durante o governo Bolsonaro foi destruída porque o governo Bolsonaro permitiu a importação de leite em pó da Argentina e do Uruguai, o que com o dólar no Brasil, do jeito que estava no Brasil, arrebentou. Vai falar com qualquer pessoa que é da cadeia leiteira, arrebentou a cadeia leiteira. E leite, eu estou falando de leite, requeijão, manteiga, derivados, iogurte, tudo, é uma cadeia enorme no Brasil. Esse governo está conseguindo recuperar essas coisas. Por que é que o Lula não está indo nesses lugares? Eu acho que o presidente precisa voltar a ir para esses lugares, voltar a aparecer nesses lugares e não apenas falar em eventos onde já a priori você sabe que vai ter um monte de aliado ali. Até porque, Chico, num evento em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, que o Lula viesse, ia ter muita gente reclamando? Ia. Poderia ter protesto? Poderia. Mas o Lula está trazendo dinheiro para essas pessoas, Chico. E a linguagem, a ideologia dessa gente é o dinheiro. Sabia, Chico, que um imperador romano, ele queria, na Roma Antiga, ele queria colocar imposto sobre a urina, o xixi. E aí o filho dele falou o seguinte, olha, pai, mas que coisa esquisita, né? Que você vai colocar o imposto, um negócio tão fedorento. Tinha um fundo lá, porque da urina se extraía ureia, e a ureia era usada para curtir o couro, que era muito importante para o exército e para o comércio local em Roma. E o imperador romano, se não me engano, era o Vespasiano até. Ele falou para o filho dele, meu filho, dinheiro não tem cheiro. Eu vou botar imposto no xixi, eu vou botar imposto em qualquer lugar. Então essas pessoas, elas seguem essa ideologia de Chico, o dinheiro não tem cheiro. Se o Lula chegar aqui para anunciar milhões e milhões e milhões de reais para o agro, eles vão no máximo colocar um prendedor de roupa no nariz, meu camarada, e vão pro evento com o Lula. O Lula já esteve do lado do Blairo Maggi, um dos maiores plantadores do mundo, no governo dele, né? Então, assim, precisa reconquistar esses lugares que o Bolsonaro, por um vácuo político no pós-impeachment, conquistou. Então, eu acho importante começar a olhar para isso também, Chico, começar a andar pelo Brasil, para esses lugares onde se tornaram lugares bolsonaristas também por um vácuo de presença de uma liderança. Tá aí o Bolsonaro escalando um pulverizador da Jacto, que é uma empresa brasileira que produz no Rio Grande do Sul. Então, tá aí, ó. Isso aí foi Não Me Toque, né? Lotado o evento. Por que é que o Lula não pode aparecer nesses lugares? Pois é, e quanto mais, se a gente lembrar que ele já apareceu com dinheiro, o dinheiro já apareceu. O Plano Safra, que você citou aí, 2023, até junho de 24, quer dizer, daqui a poucos meses,
O governo federal terá distribuído no Plano Safra 364 bilhões de reais. 364 bilhões de reais foram financiamento da agropecuária, do agro, do grande, coisa que nem em sonho Bolsonaro chegou a conceder. Então, esses caras recebem 364 bilhões de reais, sentam em cima dessa grana, né, torcem contra o governo, que é inacreditável, e na hora que fazem os eventos dele, Bolsonaro vai lá e eles fazem uma festa, gritando mito, mito, mito. Olha, mito é a história que estão contando para vocês, esse dinheiro está vindo do governo federal, 364 bilhões, safra 23, 24, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Perfeito, Chico, perfeito. Eu desafio, Chico, alguém que está nos assistindo agora, que é da cadeia do leite no Brasil, cadeia importantíssima, a comentar no chat que o governo Bolsonaro foi bom. Desafio, faço o desafio agora aqui. Eu sou de uma região leiteira, sou de uma das maiores regiões leiteiras do Brasil. Eu desafio, eu conheço a cooperativa leiteira, inclusive tem uma cooperativa leiteira do Movimento Sem Terra na minha cidade, que é o Terra Viva, que produz leite, produz iogurte, queijo, doce de leite, tudo. Eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Eu desafio o pessoal do agro, da cadeia leiteira, a vir aqui nos comentários e falar bem do Bolsonaro. Então tem espaço para navegar, Chico. Tem portas abertas nesse lugar, que o Bolsonaro está ocupando por vácuo político. O Bolsonaro está lá sem fazer nada em casa, meu camarada. Ele pega um avião, ele desce no aeroporto de Passo Fundo, ele vai até Não Me Toque, e ele chega lá na feira e é recepcionado do jeito que ele foi. Quanta gente da agricultura familiar poderia estar nessa feira e não recebeu o presidente Lula porque o presidente Lula não foi? Então é uma avaliação. O Lula fez um teste na semana passada, ele esteve em Porto Alegre, mas depois ele fez um teste importante, viu, Chico? Ele foi até Lajeado, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade também, se a gente for olhar o coeficiente eleitoral, com certeza deu vitória para o Bolsonaro. É uma cidade conservadora, de fundação alemã, de instituições muito alemãs, né? Aquela coisa toda da organização, da coisa, o pessoal que se acha europeu, né? Aí vai para a Europa, é tratado como imigrante, não sabe por quê. Muito bem, o Lula fez um teste, foi para Lajeado, fez um evento na Univates, que é a Universidade de Lajeado, um evento lotado, com muita gente, foi lá anunciar casas para as pessoas que foram atingidas lá pela enchente tenebrosa que a gente cobriu aqui no ano passado, no Vale do Caí, e destruiu várias cidades, que até o Edu Moreira foi para lá fazer um trabalho também para mostrar para a gente do ICL como é que estava, e também inaugurar a questão dos institutos federais, inauguração de institutos federais, e lembrou de coisas que são importantes. O Rio Grande do Sul tem institutos federais hoje de educação que foram fundados pelos governos Lula e Dilma. Tem faculdade, universidade estadual aqui, a Universidade do Pampa e várias outras, que foram inauguradas. Então, a bandeira, o PT já teve, Chico, como seu slogan, Pátria Educadora. A bandeira da educação do PT ela é forte. Nesse momento, o Brasil está dando poupança para aluno do ensino médio. Entendeu? Então, assim, precisa ir e falar com as pessoas. Quando você vai para uma cidade como Lajeado e coloca 1.000 pessoas no auditório da Univates, Chico, meu camarada, em 3 dias está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Funciona. A massa funciona, o povo funciona. O Lula sabe disso. Gastou muito tempo no ano passado viajando para o exterior, fez viagens ótimas, incríveis para reativar os BRICS, para assumir os BRICS, viagens para a ONU. Eu não estou criticando as viagens agora, só que eu acho que é uma hora de olhar para dentro e falar com a população, com o povo brasileiro, voltar a ter proximidade com o povo e não só com os movimentos sociais organizados, que qualquer coisa que o Lula fizer vai botar 1.000 pessoas no lugar. Mas isso aí pouco adianta, Chico, para a gente sair desse nó que a gente está hoje. Pois Demori, tem também, eu queria voltar a falar, na verdade, dos militares, né, e do golpe do 8 de janeiro, porque uma apuração do Guilherme Amado, do Metrópolis, é de que o Supremo Tribunal Federal considera já ter prova suficiente para denunciar o Jair Bolsonaro. O general Braga Neto também, e também o Augusto Heleno. Avaliação que é dos ministros do Supremo, que foram ouvidos pela coluna do Guilherme Amado, e também nosso parceiro aqui no ICL, né, nosso colunista. É importante a gente explicar aqui também, eu acho, que quem vai fazer a denúncia é o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, e esse caso vai ao Supremo Tribunal Federal, mas os ministros fizeram essa avaliação, né, jurídica. Eles disseram que a operação, a Tempus Veritatis, que foi deflagrada, né, foi um ponto de virada
e as bases para uma ação penal estão aí, né? Estão dadas. Agora, o que falta, Demori, para a gente ver de fato o Bolsonaro e também os militares, né? Bolsonaro e companhia, na verdade, denunciados, porque a gente tem que ter ainda um indiciamento para depois, né, o negócio ir caminhando. E é claro que todo mundo tem pressa, todo mundo quer ver isso caminhando, mas a gente não pode atropelar o tempo das coisas, porque, obviamente, a gente não pode, enfim, né, ter uma... A gente se preocupa muito aqui, fala muito sobre isso, né, sobre como foi a Lava Jato, então a gente precisa que se fundamente, que a gente tenha materialidade para isso. Gabi, tinha duas coisas importantes para resolver na investigação ainda. A primeira delas eram os depoimentos. Isso está resolvido. Qual seria o problema dos depoimentos? Se houvesse muitas divergências. Não teve muitas divergências. Por quê? Porque as pessoas que decidiram falar, elas colocaram o Bolsonaro no centro da trama golpista. As demais calaram. Então, se você tem lá o depoimento do Braga Neto, do Heleno, sei lá de quem, do Felipe Martins, que ele chega lá e fala, não teve reunião, não teve não sei o quê, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. E é uma coisa muito contundente. O Felipe Martins falou no depoimento dele, ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, que está preso ainda, aliás, até hoje. Ele falou no depoimento dele que ele não participou de nenhuma coisa da Minuta Golpista. Segundo o Mauro Cid, quem escreveu a Minuta Golpista foi o Felipe Martins, que é uma mistura de Praça é Nossa com filosofia aristotélica, né? Tem de tudo lá. E a outra, e os comandantes das forças disseram que em uma das reuniões com o Bolsonaro, Felipe Martins estava presente, não só estava presente, ele leu a Minuta Golpista para os comandantes e depois se retirou. Essa foi a dinâmica da reunião contada pelo comandante do Exército e pelo comandante da Aeronáutica. Então não é necessário hoje, Gabi, fazer, por exemplo, uma cariação entre pessoas aqui. Então, eu acredito que a parte dos depoimentos está resolvida. Só que, eventualmente, tem muita prova ainda, porque teve muita busca e apreensão. Teve busca e apreensão na casa do Calucho, no escritório político dele, no gabinete de Brasília, em outros vários lugares, na casa do Felipe Martins, na casa do Tércio Arnaud, na casa do fulano, na casa do cigano, na casa do Heleno. A gente teve várias buscas e apreensões. Não é fácil trabalhar um material como esse. Esse material precisa ter um nexo. Você precisa analisar, muitas vezes precisa quebrar a senha dos celulares, você não consegue acessar, tem que usar software, tem que usar hardware, tem que plugar lá o Celebrite, que é o software e hardware que a polícia tem para conseguir acessar, tem que recuperar mensagens apagadas, tem que pedir autorização muitas vezes para a Apple, para o Google, para acessar o Gmail, para não sei o quê. Então não é rápido isso não é rápido, isso demora. Eu acho que assim que terminar isso, Gabi, já tem o estado da arte do inquérito. A parte disso, eu também acho que já tem informação suficiente para indiciar o Bolsonaro. Agora, se a Polícia Federal tem um monte de HD empilhado em cima de uma mesa, ela não vai deixar de ver aquilo. Claro, vai ter que ver, vai ter que exaurir. Não acho, pelo menos não parece que teremos aí novas buscas e apreensões e prisões nos próximos passos da Tempus Veritatis. E relacionados a isso, parece que a sensação que eu tenho é que a investigação nesse sentido já se exauriu. Mas, claro, o roteirista do Brasil, né, Gabi, ele não dorme, ele é doidão, ele fica acordado de madrugada tomando Red Bull, então também a gente tem que ter cuidado quando fala uma coisa dessa, né, Chico? Senão amanhã de manhã eu acordo 6h30 da manhã, tem uma operação da Polícia Federal. Toque, exatamente. Toque. Aliás, a gente tem o marcho dos militares investigados nessa trama golpista e acho interessante a gente trazer aqui, porque depois, né, de toda essa operação deflagrada, também os depoimentos, né, caindo o sigilo, a gente consegue ter uma visualização desse organograma, vamos dizer assim, dos militares de Bolsonaro. Então, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro ali no topo, como ex-comandante das Forças Armadas, também ligado a Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente de Bolsonaro, Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Abaixo dele, ali na esquerda, né, a gente tem Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, que se liga ao Freire Gomes, Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, o Carlos Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, e o Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que foi o único que topou embarcar e colocou as tropas à disposição de acordo com as investigações da Polícia Federal. E o Carlos Batista Júnior e o Freire Gomes foram os que não quiseram embarcar. É aquilo, né, Demori, que a gente já conversou aqui. Eles
pagaram a passagem, agendaram, chegaram ali no check-in, mas não vamos embarcar no fim das contas. Entraram no trenzinho, o Bolsonaro pedalou o trenzinho igual o Flintstone, com os pezinhos para baixo assim, eles ajudaram a pedalar o trenzinho, né? Aí eles entraram na curvinha da direita e viram que tinha um monte de gente atrás falando, inclusive os Estados Unidos, não vai que vai dar problema, não vai que a gente não vai apoiar, daí eles acharam melhor não ir, né? Agora, Gabi, a gente falou em detalhes hoje já, que, né, o Chico, se o golpe tivesse dado certo, eu vou dar 3 alternativas porque meu tempo está acabando. Então vamos terminar com uma enquete. Se o golpe tivesse dado certo, Gabrielles Varelles, Freire Gomes estaria hoje preso, exilado ou no governo? Então a resposta é fácil, né, da gente saber. Então, se temos a resposta, e a nossa comunidade é muito inteligente, sabe que preso e exilado ele não estaria, então a gente sabe para onde eles estavam caminhando. Eles só não foram porque não estava tudo certinho para ir. E aí, no desespero, foi marcado 8 de janeiro, a Festa da Selma, que usaram como força armada a Polícia Militar do Distrito Federal, na falta de exército. A cúpula inteira está presa e virou todo mundo réu, porque as provas sobre o envolvimento da PM do Distrito Federal são abundantes. A gente deu até aqui a matéria do Paulo Motorim, que foi entrevistado por vocês, contando lá no ICL, que os caras arrumaram, Gabi, até um laranja para assumir a bucha se o negócio não desse certo. Então vamos parar com esse negócio da defesa do Bolsonaro, que falar que era só uma ideia, era só assim uma coisa etérea que passou pela cabeça iluminada do Bolsonaro. Não, eles planejaram um golpe de Estado até o fim, até o último momento. E a coisa não deu certa por milhões de fatores que aí os livros de história vão contar. Mas sobretudo porque o chefe é covardão mesmo, né? E golpista a gente também sabe que é há muito tempo. Também. Golpista e covarde. Você deve se lembrar que ele já tentou subverter a ordem dentro do Exército, querendo botar bomba nos quartéis, explodir a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Como dizia o ditador General Geisel, né? Ele é um mau soldado, é sempre um mau soldado, e é um covardão, né? Ele é um covardão. Se ele achasse que estava seguro, ele teria se lançado ao golpe. Mas eu insisto e repito, essa é uma pergunta que daqui a pouco eu quero fazer aqui ao vivo para o nosso Cacai, né, que é um jurista de altíssima qualidade. Inclusive o Maurício Arruda estava falando aqui no nosso grupo, né, do ICL Notícias segunda edição, quanto, né, o Otávio Guedes acho que trouxe isso na Globo News, do quanto o covardão, essa tese pode ajudar na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é um bom questionamento aqui para o Cacá responder também. Ele não daria golpe porque ele é covarde? Exatamente, não Sei teria lá, coragem de dar apoio um ali. O covarde não é só o que tem medo, não, é o que só, né? É que alguém precisa fazer por ele, porque ele não tem coragem para fazer nada. Agora, eu acho que está passando da hora, eu sei que o tempus veritatis e sei como é que chama isso, o tempo jus, né? O tempo da justiça é um. Né? Agora, tem outra expressão latina, acho que é de Virgílio, tempus fugit, o tempo voa, o tempo foge. Enquanto o tempo voa, esse cara está juntando gente na rua, contando mentira e instigando, de novo, as pessoas contra as instituições. Pois é. Então, eu quero perguntar para o Cacá, escuta aqui, não dá para mandar parar ou meter numa prisão preventiva? Quanto mais tempo passa, né, mais forte fica esse cara nesse bando de gente desinformada, achando que isso é a democracia, né? Como é que é liberdade de expressão? Sim. Eu quero trazer uma última questão aqui, Demore, com você, antes de você. Eu sei que é rapidinho, mas... não, Gabi, já acabou meu horário. Não? O cachê que vocês pagaram era só até as 18h50. Eu duvido você sair daqui e me deixar falando sozinha. Eu te desafio, Leandro Demore. Tu tá achando que eu sou taxista, que eu fico dando volta por aí, que o taxímetro ligado? Pô, vamos falar do Braga Neto, vai. A gente não pode perder essa oportunidade, porque
Tem gente no Exército que está pedindo a cabeça do general Braga Neto, né? A apuração do analista político, o Caio Junqueira, da CNN, ele ouviu das Forças Armadas que esses militares querem que o Braga Neto perca a patente de general e que o salário também que ele recebe do Exército seja transferido para a mulher dele. Essa gota d'água aí foi... Como é que é? O salário dele, Braga Neto, vai para a mulher dele. Exatamente. Nas Forças Armadas. Realmente é inacreditável, né? E a gota d'água foi... Nesses casos, as Forças Armadas encaram os militares como se eles tivessem morrido, de fato. Isso é uma prerrogativa que eles têm. É como se fosse pensão por morte. E aí o Braga Neto chamou o general Freire Gomes, vocês lembram, né? Eu não posso perder essa oportunidade aqui de lembrar que chamou o Freire Gomes de cagão por não aderir ao plano do golpe. E aí parece que essa foi a gota d'água para começarem a pedir a cabeça dele lá dentro, né? E agora eu não acho impossível realmente que empurrem o Braga Neto da prancha, né? Como você diria, né, Chico Pinheiro? Dona Prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Cuidado, vai ser empurrado, né? Vai ser empurrado. Eu tô gostando desse fogo no parquinho. Deixa eu pegar. Tá torcendo pela briga, né, Demore? Gabi, isso aí é uma analogia que é o seguinte: a extrema-direita, e principalmente nesse caso as Forças Armadas, elas tomaram uma picada de cobra. E agora, Gabi, tem que estancar, não pode deixar lastrar para o corpo inteiro. Né? Ficou dois dentinhos ali, tá? Depois ficou uma mancha preta, depois foi subindo, aí ficou amarelo, aí ficou feio, o negócio na perna, e os caras estão olhando e falando: meu Deus do céu, a gente vai ter que amputar a perna. Isso aqui está se alastrando rápido demais. Quer ver que pergunta inteligente que fez o Guilherme Amado hoje de manhã? Maravilhosa a pergunta do Amado. Por que é que não foi perguntado para os comandantes das forças nos seus depoimentos do que eles lembram nos eventos que eles fizeram com o alto comando, se tinha generais golpistas e legalistas e quem são? Por que essa pergunta não foi feita, Gabi? Porque obviamente havia gente ali contra o golpe, mas obviamente havia gente de alta patente a favor do golpe. Opa. E se você começar a futricar demais, a picada de cobra ela espalha. Então é claro que eles vão tentar, eles já cancelaram a promoção do Cid na semana passada, que seria promovido, estava em suspenso a promoção do Cid. O Cid seria promovido em 2022. E aí ele foi preso e passou lá pela CPI, a promoção dele foi suspensa. Ele ia comandar um regimento lá em Goiás. Suspenderam o Cid. Agora, Braga Neto, talvez, né? Então, assim, tá evitando alastrar a picada de cobra, Gabi. Isso aí, Demore. Obrigada por hoje, querido. Te espero, então, para a gente conversar mais essa semana. Eu falei porque você não ia sair. Você jamais deixaria a gente aqui sem falar de Braga Neto. Um beijo. Valeu. Tchau, meus amores. Até. A gente vai falar agora sobre o gabinete do ódio. Tão falado durante o governo Bolsonaro, né, Chico? O Chico Sá vai entrar aqui na nossa mesa redonda porque a Polícia Federal está apurando uma ligação desse escritório de fake news, vamos colocar assim, comandado pelo Carlos Bolsonaro, né, o filho do ex-presidente Bolsonaro, com aqueles relatórios mentirosos sobre urnas eletrônicas. Boa noite para você, meu querido Chico Sá, que está com uma camisa assim, numa elegância inacreditável. Porra! Coragem e elegância, que hoje é segunda-feira, Xará. Coragem e elegância. Coragem, Gabi. Vamos lá, Xará. Coragem, Brasil. Hoje o portal do ICL Notícias trouxe uma matéria muito importante, que é essa do Igor Melo, do Gabinete do Ódio, e essa outra da Juliana, que é pela curiosidade, né? O Carluxo, ele desapareceu. O nome dele pipocou aí de uma forma mais contundente, tem o medo da prisão, ele não tem privilégio algum de fórum, porque ele é um vereador da cidade do Rio de Janeiro, ele andava muito no palácio, as pessoas confundiam, achavam que ele era uma autoridade federal, mas não esqueçamos, continua sendo um vereador. Então, ele é uma parte muito frágil dentro do bolsonarismo. Então, a Juliana traz essa matéria muito curiosa do comportamento dele, e ele desaparece o Carluxo desaparece lá, inclusive, do PL do Rio. O homem está sumido. Quem for aí do Rio de Janeiro, quem estiver nos vendo, nos escutando, e tiver algum
alguma notícia do Carluxo, manda para cá que a gente noticia, mas o que se sabe é que ali, diante desse perigo que a família inteira corre, ele desapareceu. Quem não desapareceu e que está correndo mais risco do que todo mundo é o tal do Técio Arnaud. Quem é essa figura? Essa figura era aquele assessor que estava agora lá na pescaria do Bolsonaro, agora na pescaria lá em Angra dos Reis, quando a polícia deu uma batida, um toque-toque lá no casarão de Bolsonaro em Angra dos Reis. O Técio Arnaud estava com ele, mas acabou correndo para Brasília porque o Xandão proibiu que ele continuasse se comunicando com o Bolsonaro. E o Técio Arnaud, junto com o Carluxo, eles tocavam, eles eram os gerentes, os executivos do tal chamado Gabinete do Ódio. E o que é que o Igor Mello, da coluna da nossa Juliana Dalpiva, traz hoje no portal ICL? Ele traz ali o roteiro, o roteiro de como era de fato, como funcionava em matéria de fake news. E ele traz especificamente um caso uma live que ficou muito famosa já no final do ano passado, que é a live do Fernando Cerimedo, um famoso argentino lá do time do Milei, do presidente Milei. Esse Fernando Cerimedo, ele é um ativista da extrema-direita na América Latina, muito amigo da família Bolsonaro. Ele faz essa live, só que essa live não era como eles sempre fazem questão de que a coisa pareça que foi quase um acaso. Estava ali, fizemos uma live e tal. Não, essa live ela é arquitetada pelo Gabinete do Ódio e ela alimenta toda a rede bolsonarista. Daí é que a gente volta a dizer como é bem montado e como funciona o bolsonarismo em comunicação. Então, essa live que teve 415 mil pessoas, uma multidão, ela abastece toda a rede, ela é bancada pelo governo Bolsonaro. Isso significa o quê? Significa que um gabinete vizinho ao Bolsonaro estava bancando uma live com mentiras por meio do Gabinete do Ódio para espalhar aquela velha história das urnas eletrônicas e alimentar o quê? Alimentar toda aquela legião que ainda estava na frente dos quartéis, aquela legião que foi fazer a quebradeira depois. Então, nada é à toa no bolsonarismo. É tudo dentro de uma corrente que depois a gente vê o resultado. Nesse caso, foi aquela quebradeira e a tentativa de golpe que a cada dia a gente sabe mais detalhes. Pois é, inclusive como a Polícia Federal encontrou essa pasta na nuvem ali que pode ligar essa live do Fernando Cerimedo com o ex-assessor de Jair Bolsonaro, o Técio Arnaud, isso justamente mostra como a extrema-direita é extremamente conectada, não só na América Latina, né, Chico, mas no mundo inteiro. Inclusive o Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, ele é um desses que viaja até hoje para continuar fazendo essas conexões e fomentando a ligação da extrema-direita no mundo inteiro. E a investigação está indicando que o Arnaud foi um dos articuladores dessa live, né, do Fernando Cerimedo. Então, direta. Exatamente, Gabi. Qual a importância dessa matéria hoje do Igor no ICL, né? É que a gente falou muito já de Gabinete do Ódio, mas a gente não tinha uma comprovação assim para valer de como operava. O que é que esse povo fazia lá naquela sala, uma sala ali colada no Bolsonaro, pensando isso no cenário de 2022, o Bolsonaro ainda no poder. O que é que tanto fazia o Carluxo, que toda hora estava lá no Palácio do Planalto, embora fosse um vereador do Rio de Janeiro? O que esse povo tanto fazia lá? O que é Gabinete do Ódio? Gabinete do Ódio era digamos, uma usina geradora de fake news que alimentava esse fanatismo no povo que estava na frente dos quartéis, no cara que ia pegar o ônibus lá numa praça do interior para ir a Brasília. Essa rede motivava toda essa corja, digamos assim, toda essa legião, para fazer o que fizeram. Nada era à toa. Então, essa matéria ela comprova ali digital, rastro, batom na cueca.
o gabinete do ódio foi pego na parada. É mais um elemento que responde essa pergunta hoje do ICL, vai dar cadeia? Vai dar cadeia. Agora, a gente não sabe quando, mas que vai dar cadeia, é óbvio que se isso não der cadeia, o que vai funcionar no Brasil mais? O Bolsonaro sendo covardão ou não, tem que dar cadeia, porque a tentativa de golpe ela é concreta, ela tem gabinete do ódio, ela tem general, ela tem todo mundo. Como o Demore falou, tem o trenzinho da alegria dos generais que estavam ali dentro e, opa, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos. Então, a gente tem, Gabi, Chico, todos os elementos. Então, a resposta vai dar cadeia. Agora, quando? Só Xandão sabe. Mas, enquanto isso, eu acredito... Paulo Gonet... Xandão e Paulo Gonet. Exatamente. Dependemos dos dois. Agora tem também, Chico, você chamou a atenção para uma coisa muito importante, que eu acho que a gente pode criar muito bem, falar do conceito de o golpe não acabou. Acabou o golpe contra o Lula, digamos assim. Porque não derrubaria o Lula e o Bolsonaro entraria no lugar. Mas esse golpe contra a democracia, ele é permanente. Ele está funcionando. A rede é a mesma. A operação é a mesma. Se você entrar no submundo do Bolsonaro, o golpe continua. Não é diretamente um golpe contra o Lula. O Lula assumiu e parece que está firme no posto. Mas é um golpe contra a democracia. Se um cara desse continua pregando contra a democracia, é um golpe que segue. É um crime continuado, Chico. Você chamou a atenção que esse cara não pode ficar livre, continuando na ideia de golpe. Essa ideia também é uma ideia golpista. Ele está manipulando a massa dele, o gado dele, para isso, né? E a gente, como você chamou a atenção antes aí, eu tenho a notícia que chegou aqui agora que eu quero falar também. Mas como você disse há pouco aí, até a Miriam Leitão chamou atenção para isso na coluna dela, do Globo, acho que de domingo, né? Que ela falou, o general Freire Gomes recebeu um documento de outros generais subordinados a ele pedindo para ele aderir ao golpe. Então, falta dizer quem são esses caras, porque esses caras estão dentro das Forças Armadas e o Bolsonaro está atiçando as ruas. Se demorar muito, sabe o que vai acontecer? Ele não vai ser preso. Nós vamos ser presos porque eles vão dar o golpe. Olha aqui, para compensar. Perfeito, Chico. Perfeito. Eles seguem lá, como você falou. Está todo mundo lá. Está todo mundo lá. Se fortalece de novo essa gente, adeus. Pelo menos está todo mundo lá e o parquinho vai pegando fogo também na política. Acaba de chegar aqui notícia de O Globo. Guerra no União Brasil. O Rueda, que assumiu a presidência do União Brasil, está pedindo ao Supremo para investigar uma declaração de Bivar sobre contratação de pistoleiros. Ele quer que o Bivar seja investigado porque teria contratado pistoleiros para matá-lo. O relato, segundo a defesa de Rueda, foi feito por um empresário que teria ouvido o Bivar falar isso ao telefone com uma terceira pessoa não identificada. O parlamentar disse que isso não passa de um ardil fantasioso, sei lá. A gente falou aqui que essa história não vai acabar bem. Já teve muita confusão, mas o clima era nesse mundo do Velho Oeste. Ia ter pistoleiro, ia ter encomenda de morte. A confusão segue pesada com esses dois personagens pernambucanos, né? Lá naquela revista, Velho Oeste. Ô, Xará, eu tô querendo tacar essas... tudo lá. Tô querendo tacar essas perguntas, eu tô torcendo pela briga aqui, viu? Direto. Nós todos estamos torcendo pela briga. Totalmente dela. Eu tô aqui, eu sei que tá chegando aí o Cacai também, e eu quero saber dessas questões. Chama o Cacai chama o Cacai que eu quero ficar ouvindo aqui o que ele vai responder essas nossas dúvidas aí. E aí, Cacai, eu vou deixar uma pergunta para ele. Cadê a cadeia para esse homem, rapaz? É isso aí, Xará. Obrigado, boa noite. Obrigada, Chico. Um beijo, até amanhã, querido. Vamos chamar ele, então, né? A gente estava falando da apuração até do Guilherme Amado, né? De que os ministros do Supremo já consideram que há prova suficiente para denunciar toda a cúpula do golpe. Boa noite, Cacai. Já vou... O Chico Sá já deixou a deixa, né? Vamos jogar para ele direto.
Salve. Olá, Gabi. Olá, Chico. Tudo bem? Olha, vocês estavam comentando agora, eu estava ouvindo no final, uma coisa extremamente relevante e importante. Eu estou escrevendo sobre isso, inclusive, para sair essa semana. Esse movimento, a impressão que eu tenho, eu sou advogado criminal, só faço isso na vida, a impressão que eu tenho é que a defesa técnica do Bolsonaro, de certa forma, desistiu porque viu que a materialidade é abundante, que a autoria está colocada. Depois do depoimento do ex-comandante do Exército e do almirante da Aeronáutica, além de toda a prova que foi produzida, a impressão que eu tenho é que eles, de certa forma, Gabi, eles desistiram da defesa técnica e estão fazendo algo que é extremamente perigoso, um pouco o que o Chico Sá estava dizendo. Eles estão optando por fazer o enfrentamento do processo político, ou seja, fazendo reuniões políticas, fazendo aquela manifestação do dia 25, fazendo manifestações que o Bolsonaro está indo pelo interior e atacando o Supremo de uma outra forma. Não é aquele ataque frontal, baixo nível, que se fazia na época que o Bolsonaro julgava que era todo poderoso. Isso aí, ó, falando com os extraterrestres através de celulares. Eles estão atacando o Supremo para minar a respeitabilidade do Supremo, dizendo que só aceita ser julgado se for por juízes que sejam isentos, atacando o Supremo, dizendo que isso é uma ditadura do judiciário. Sabe o que pode resultar isso, Chico? Aquilo que eu até então tenho tido dificuldade de defender. Pode resultar numa prisão preventiva por tentativa de obstrução da justiça. Olha como é grave. Diga, querido. É a prisão preventiva, não estou falando disso. Alguém já me disse, não, mas não pode decretar a prisão preventiva dele, porque ele ainda não foi indiciado. Espera aí, mas o ministro Alexandre de Moraes já pegou o passaporte dele, já determinou. Ele fazendo essa palhaçada aí, nas praças, nos palanques, indo ao Rio de Janeiro, ele foi lá como é que chama? São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, agora está anunciando que vai... Esse cara não pode ficar fazendo isso nas barbas de todo mundo, incitando a população contra o Supremo, o filho falando a pataquada lá nos Estados Unidos. Quer dizer, não pode deixar essa coisa correr frouxa, porque senão, a hora que o tempo da justiça acabar, chegar a hora do julgamento, ele vai mandar prender os ministros e nos prender a todos nós, que somos críticos a ele. Deixa eu te dizer, existe uma necessidade de fazer uma análise técnica. Eu estou escrevendo um artigo que vai sair essa semana, que eu faço um apelo à Polícia Federal, que é técnica, competente, está fazendo um trabalho admirável, para que ela relate o caso do Bolsonaro. Isso significa que tem que acabar a investigação com as outras coisas, não. Mas a materialidade e a autoria, no caso Bolsonaro, Heleno, General Heleno, Braga Neto, desse grupo mais próximo ali, é abundante. Tecnicamente, está na hora de relatar. Sabe por quê, Chico? Quando relata, a Polícia Federal vai fazer, olha, não precisa estar indiciado para prender, não. Tem os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal e eles estão aparecendo. Eu, que estava dizendo, não, vamos dar a eles o direito pleno de defesa constitucional, agora eu estou dizendo uma coisa técnica, não é política. Manda prender logo. Eles estão fazendo uma pressão, não daquela maneira idiota que fazia, em cima do Supremo Tribunal, para influenciar no julgamento. Isso é crime. Isso é crime. Então, o que é importante agora? A Polícia Federal tem que fazer... Porque, veja bem, você faz uma busca e apreensão na casa do General Heleno, uma abundância de prova. Depois você pega... E eles são uma operação Tabajara, eles fazem prova contra eles próprios. Aquela gravação lá é uma coisa inacreditável, né? Só que chega um momento que, se você for investigar tudo que acontece, não vai acabar, porque são serial killer. Eles são profissionais do crime. Eles cometem crime à profusão. Então, eu penso que a Polícia Federal deveria agora, e olha que dizer isso não é nenhuma pretensão, não, é com a experiência que eu tenho de advogado criminal, deveria fazer o relatório, indiciar esse grupo mais forte que está lá. O depoimento do comandante do Exército é fortíssimo, é gravíssimo, e não é um depoimento solto. Nós temos uma série de provas que foram amealhadas através de busca e apreensão, através de delação, de documentos que eles produziram e tal. Então, eu concordo com o que vocês estavam falando.
está havendo uma tentativa de politizar o processo, de dizer que o Supremo Tribunal não é isento, e isso sim pode justificar uma prisão preventiva. O ideal seria que eles fizessem a defesa técnica nos autos. Eu li agora a notícia que o advogado dele, inclusive, um dos advogados dele deixou de advogar para ele. Porque ao tentar fazer esses movimentos capilarizados no Brasil para pressionar o Supremo Tribunal Federal, eles estão correndo um risco muito grave. E o Supremo Tribunal Federal, especialmente o Ministério Público e a Polícia Federal, tem que estar atento a isso, e certamente estão. Não tenho dúvida, não. Não tenho dúvida. Certamente estão. Eu acho que nós vamos ter, em pouquíssimo tempo... Claro, o ideal seria que tivesse ainda a outra operação contra os políticos, dentro da linha que estava seguindo, Gabi. Seria o natural. Vieram contra os financiadores, vieram contra os políticos, os militares. As pessoas falavam, não vai sair contra os militares. Eu dizia, calma, gente, vai sair. Tem uma lógica a investigação, uma lógica muito bem amarrada. O trabalho, se você vê com um olhar técnico e com o crivo de quem faz isso a vida inteira, o depoimento do general, as perguntas, Gabi, são assim, vocês devem ter lido, não sei se vocês tiveram esse detalhe assim, porque eu sou advogado. Então, o cara fala, você foi a visitar o Palácio do Planalto depois das eleições? Aí o cara, estive lá algumas vezes. Porque consta aqui que você foi 7 vezes. Eles já sabem tudo, entendeu? Quando você faz a pergunta, já tem um cipoal de prova, de investigação que está feito, que não vai lá para mentir, não. Não vai lá para mentir. Você vê que o próprio Valdemar já julgou um pouquinho o presidente para ir embora. Já falou, não, eu só fiz aquele pedido lá porque ele insistiu, ele pressionou. Ou seja, está maduro. Cacai. O processo tem que acontecer. A investigação está madura. Só uma coisa. Quer dizer, não pode o tempo da justiça demorando deixar o cara ficar fazendo arruaça e articulando um golpe com seus seguidores, um golpe político, como você disse. Não é? Então eu quero perguntar, tecnicamente, não pode sair a prisão preventiva dele, enjaula ele logo, aí deixa o processo seguir para pegar os políticos que estão metidos nisso, são muitos, né? Claro. Deputados, deputadas, senadores, pilantras, né? Pegar essa galera. Que são 18. Porque eu queria saber o seguinte, se encerrar agora, relatar, acabou o inquérito, né? Esse pessoal escapou? Não, não, claro que não. Isso é comum. A Polícia Federal faz um relatório do núcleo do Bolsonaro, com os generais tais e quais, os coronéis tais e quais, talvez um ou outro político dali. Esse é o núcleo. Você faz o relatório. E, evidentemente, continua a investigação. Tem muita coisa. Você não tem que acabar o inquérito. O que você tem é em relação àquele que era o maior beneficiário, o que tramou o golpe mais fortemente, que, do meu ponto de vista, é o ex-presidente Bolsonaro. Junto com quem? Junto com os generais que estavam ali do lado, dando a sustentação. Aí você faz um corte, faz o relatório, e claro que tem que continuar a investigação. Ou você faz, essa semana agora, uma busca e apreensão em cima dos políticos para você poder fazer uma coisa só, e vai ser amplo demais. Eu, sinceramente, o meu artigo que vai sair quinta-feira diz exatamente isso. Está na hora do relatório, para pegar esse grupo que você colocou aí. E isso não significa que vai terminar a investigação séria, competente. Exatamente. Não só isso. Ele pode ser julgado. Você pode tirar esse núcleo, julgar esse núcleo, terminou o inquérito, ele ia a julgamento e continuar investigando os demais? Pode? Não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, assim, o time é isso, termina o julgamento. O Poder Judiciário, eu gosto de dizer isso, para explicar, é um poder inerte, né? É um poder que só age se provocado. O que a polícia vai fazer? Vai fazer no relatório, vai mandar para o Ministério Público. Quem apresenta a denúncia é uma peça formal que, se recebida pelo Supremo, dá início à ação penal. Bolsonaro vai virar réu junto com esse bando dele. Então, a denúncia, quem apresenta é o Ministério Público, que tem que ter tempo minimamente. Sabe uma coisa que me deu um alento enorme, Gabi? Quando o doutor Paulo Gonet assumiu a Procuradoria-Geral da República, ele tinha 4 dias só que ele era Procurador-Geral da República, quando recebeu o relatório parcial
da Polícia Federal pedindo aquela busca e apreensão. Gente, em 4 generais, a prisão de coronéis da ativa. Aquilo foi um momento crucial da investigação. E o doutor Paulo Gonet, com muita competência técnica, ele é muito reservado, fez o pedido que a Polícia Federal endossou, porque o Ministério Público tem que pedir, e aí veio o ministro Alexandre e decidiu. Isso é muito importante. Nós não estamos nunca pregando que a investigação deva terminar. Nós estamos pregando que, no tocante ao grupo mais próximo, ao bando mais próximo daqueles que estavam coordenando a tentativa de golpe, que é Bolsonaro e esse grupo, já está maduro, já tem prova suficiente. Vai juntar mais prova? Vai, não é preciso. Não é preciso ter mais prova. Se por acaso ao longo do tempo vier provas de outros crimes, faz aditamento da denúncia. É assim que funciona. Obviamente, fazendo um recorte. Eu acho até que é mais inteligente, viu, Chico e Gabi? É mais inteligente, é mais fácil de você levar a julgamentos técnicos. Se você fizer o grupo do Bolsonaro, você faz o grupo dos financiadores, o grupo dos políticos. É assim, não tem nenhum problema, não há nenhuma ilegalidade nisso. Cacá. E eu repito, para mim é fundamental um relatório parcial agora com o grupo do Bolsonaro. Falando em grupo, quando a gente fala dos militares, né, até a nossa nossa produção fez uma arte separando a função ali de cada um, né, um organograma que a gente consegue visualizar bem. A gente tem, por exemplo, o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o Carlos Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, que implicaram, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atrelando ele à minuta do golpe, né? E a defesa do Bolsonaro, justamente, a defesa era de que ele nunca tinha passado, antes da gente ver todo desenrolar dessa história, de que nunca tinha passado pelas mãos dele uma minuta do golpe, e aí a gente teve justamente 2 ex-comandantes das Forças Armadas corroborando com o que já tinha dito Mauro Cid no passado. A gente teve hoje também para falar a respeito dessa tese de defesa do ex-presidente Bolsonaro. A gente teve agora o presidente Lula dizendo chamando o Bolsonaro de covardão. E eu vi alguns analistas, agora há pouco eu estava falando aqui a respeito do Otávio Guedes, por exemplo, dizendo que isso pode fundamentar a defesa dele, né? Dizer que ele não tinha coragem para dar um golpe. Isso de fato existe esse risco? Isso pode fundamentar uma tese de defesa do ex-presidente Bolsonaro? Ou você acha que não tem essa força? Olha, o Guedinho é muito meu amigo, eu adoro ele como comentarista e tal, mas de direito eu estou vendo que eu não entendo nada. Quer dizer, é claro que sempre tem nunca uma fundamentação jurídica para fundamentar uma defesa dessa, né? Eu acho até que o Lula está falando demais, falando de quem não deveria estar falando, mas isso é uma análise política que não é o caso aqui. O que eu entendo? A defesa técnica, repito, perdeu um pouco, no meu ponto de vista, o rumo, está fazendo uma defesa mais política. Nada disso que está acontecendo, se você pega assim, você pega um homem que foi comandante do Exército, o outro foi comandante da Marinha, da Marinha não, da Aeronáutica, eles vão lá e falam, esse documento chegou aqui, em 23 de janeiro, Chico, do ano passado, eu escrevi um artigo que o título se fizer isso, vou te prender. Ele chegou a dizer isso para o Bolsonaro. Olha a gravidade, o almirante agora, Batista, confirmou isso. Ou seja, o grau de prova que está sendo coletado é muito grande. Não é só prova testemunhal, não. Tem o documento. E o documento tem lá uma frase que o Bolsonaro, evidentemente, é um homem muito ignorante em termos de leitura e tal. Mas dentro das 4 linhas, está lá no texto dele, que é a frase que ele falava insistentemente. E outra coisa, nós não sabemos ainda toda a prova que foi produzida com as delações do Mauro Cid. O que eu entendo? A abundância de materialidade, a prova evidente de autoria, faz com que a gente tenha que, não é fechar esse capítulo, é fechar essa investigação específica para dar ensejo a uma denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Vamos devolver essa questão para o Judiciário. Porque vocês falaram muito bem, o que eles estão tentando fazer é desacreditar o órgão julgador. Eles chegaram a dizer
Veja que coisa absurda. Chegaram a dizer que o Alexandre não poderia julgar porque o Alexandre tinha interesse. Gente, se fosse assim, qualquer facínora olhava para o tribunal e falava assim, pô, eu vou ameaçar aquele cidadão lá, que ele vai ter que se dar por impedido. Ou seja, o cara que está sendo investigado vai escolher quem é que vai sobrar para julgar. Vamos levar a sério. Eu entendo que acho que realmente o Lula está falando um pouco demais, quem sou eu para ficar aqui criticando? Eu penso que o Lula tem uma visão política que dá um show em quase todos nós e tal, mas essa questão agora é jurídica. Uma investigação técnica extremamente bem levada. Eu estou muito impressionado. Eu acompanho a forma com que eles estão fazendo. Eles estão amarrando, Chico. Eles estão amarrando a investigação. Aquilo que eu comentei com vocês quando vim aqui, quando eu vi aquele documentário que o Alexandre falou dos 40 financiadores, eu falei, opa, não tem esses 40 financiadores. No outro dia tinha, porque ele já tinha autorizado quando ele foi ouvido. No outro dia estava nas ruas. Agora, Cacá... Então, a gente... Diga. Não, é porque além disso... Não, eu só... Conclua que eu quero perguntar outra coisa do Bolsonaro. Assim, para mim, o mais grave agora é que a gente não caia no canto deles. Quer dizer, eles já saíram um pouco da defesa técnica, estão fazendo uma defesa política perigosíssima, no meu ponto de vista, perigosíssima, mas nós, a sociedade, as pessoas que acompanham o processo, as pessoas que têm voz da sociedade, vocês que são formadores de opinião, nós não podemos cair nesse jogo deles. Agora é pedir que a Polícia Federal feche esse capítulo. Não vai terminar a investigação, não, mas feche esse capítulo para que a gente possa, enfim, levar o processo ao Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, Cacá, que eu queria lembrar, há outros processos, né? Há outros inquéritos. Tem o negócio das joias, tem o negócio das vacinas. Isso está parado? Não está andando, né? Não. São 5 inquéritos que estão sendo conduzidos de forma razoavelmente amarrada, muito bem feita, mas pelo que eu sei, evidentemente eu não tenho acesso lá, mas é porque esse inquérito de 8 de janeiro, ele pegou uma importância tal, porque, gente, quando se comprovou aquilo que nós falávamos e que as pessoas achavam que a gente era exagerado, quando se comprovou que efetivamente o golpe estava na porta, que nós seríamos presos, o Alexandre não seria só preso, não, existia propostas de matá-lo. Isso, claro que tem que ter eu diria assim, uma urgência na investigação, mas tudo a seu tempo, certamente vai vir aí a questão da pandemia, certamente vai vir aí a questão das joias e outras. Existe uma investigação sobre rachadinha que está voltando à tona, existe investigação sobre imóveis no exterior de lavagem de dinheiro, mas é muito grave essa questão específica, porque, veja bem, a lavagem de dinheiro, ela tem que ser punida, mas ela não vai mudar a vida da gente em nada. A questão das joias tem que ser punida, mas não vai mudar a vida da gente em nada. A questão do 8 de janeiro muda, porque se eles não forem punidos, vão dar o golpe, vão tentar dar o golpe de novo. Vão presos. Ou seja, em vez dele, vamos nós presos. Essa que é a questão. Por que a prioridade 0 tem que ser o inquérito de 8 de janeiro? Por isso. Porque estão se articulando, eles continuam nas ruas, continuam provocando o Supremo de uma forma um pouco mais, eu diria, coordenada, sem aquelas bravatas que ele fazia, e xingando o filho de Supremo, e xingando o ministro Supremo, mas é tão grave quanto, porque é uma tentativa de desmoralizar o poder que vai julgá-los. Isto, no meu ponto de vista, tecnicamente, pode dar um ensejo a uma prisão preventiva por tentativa de obstrução de uma investigação. Opa! Olha lá, hein? Severos Cacai. Ele deixou o lead para o final. É isso aí, Cacai. Obrigada por hoje. Obrigado demais. Precisamos falar mais. E olha, funcionou bem hoje, viu? Legal. Tá, nós precisamos conversar. Depois eu vou te ligar, ver se atende, que a gente tem mais o que conversar. Combinado. Abraço. Abraço, tchau, Cacai. Obrigada, tchau, querido. Boa noite. Muito bom esse final aqui. O Cacai deu a letra aqui, então, hein? Vamos continuar acompanhando, porque parece que temos, então, materialidade técnica para termos uma prisão preventiva. Mas vamos continuar acompanhando essa história. A gente vai ter muito desdobramento ainda para falar a respeito disso. Gente, esses minutinhos finais aqui, quero te avisar de que
tem um dos maiores, a gente vai ter uma aula, né, um evento grande aqui do ICL, de um dos maiores psicólogos dos Estados Unidos, autor de uma importante obra, inclusive, né, psicologia social do mundo inteiro, o escritor do best-seller O Animal Social, o Elliot Aronson, que vai dar uma aula aqui pra gente. A gente, inclusive, tem um vídeo do Eduardo Moreira falando a respeito disso. Vamos assistir. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. Muito bom, gente. Mais uma aula inédita, gratuita aqui para a nossa comunidade ICL sobre ciência do comportamento humano e os fatores que nos levam a tomar decisões e como que a gente pode escapar, inclusive, de tentativa de manipulação de todos os tipos. Esse vai ser um dos temas aqui e acho que muitos de nós aqui já enfrentaram isso, né, de ver familiares ou amigos sendo manipulados por fake news, por notícias falsas. Todos os dias a gente se depara com isso, ameaças, inclusive notícias inventadas pela extrema-direita. Esse vai ser um evento, então, para a gente aprender mais a respeito disso. Então, vai ser no dia 7 de abril, às 8 horas da noite, um domingo. Você tem que se inscrever para poder participar. Então, é icln2.com.br para garantir a sua vaga. E hoje a gente tem espiritualidade, não é isso, minha gente? Temos espiritualidade, é isso mesmo. O Frei Davi, a Kate Lima e o Eduardo Marinho vão conversar. A partir de agora, você acompanha. A gente vai indo nessa, né, Chico Pinheiro? Boa noite. Vamos nessa, que amanhã tem mais. Né? Tem mais, semana só começando. Coragem, né? Coragem, hoje é segunda-feira, vamos nessa. Força. Força e coragem. Boa noite, gente. Até amanhã. Foco e coragem. É isso aí. A primeira lei de Elliot Aronson, o psicólogo social vivo mais importante do planeta, é que não somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Não somente pessoas maldosas fazem coisas perversas, mas o que leva a gente a agir da forma como a gente age. O que leva pessoas boas a cometerem atrocidades, barbaridades, como a gente vê várias pessoas cometendo. Tudo isso vai ser discutido numa aula inédita no Brasil, com o próprio Elliot Aronson. Uma aula que o ICL traz até vocês e que vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas, no horário de Brasília. Para você se inscrever nessa aula, é só você clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo. Se inscreve agora. Chame seus amigos e amigas para participar também. Uma aula como essa é imperdível e muda a nossa visão de mundo.